Olá, olá, pessoal. Professor Robson Dias aqui com vocês. Como é que você está? Como é que vocês estão? Como é que estão os estudos? Espero que bem. Nesta aula sobre gestão de pessoas, eu vou ajudá-los a entender sobre um dos assuntos mais cobrados nas provas para concursos, que é sobre avaliação do desempenho, também chamado de avaliação do desempenho humano. Vamos responder aqui algumas perguntas muito importantes e o ponto central da aula é falar um pouco a respeito dos métodos de avaliação de desempenho, tá bom? E vou deixar um dever de casa para você fazer aí em relação aqui aos conteúdos. Lembrando que dê uma olhada aqui na descrição do vídeo para ver se eu coloquei o link, se eu lembrei de colocar o link para você ter acesso aos materiais que eu estou utilizando nas aulas, tá certo? Muito bem, então vamos a isso. Primeira pergunta que temos que responder é: o que é avaliação de desempenho? Vamos pegar aqui logo aqui a ponta do laser. A avaliação de desempenho é uma maneira de verificar se as atividades realizadas por uma pessoa estão alcançando as metas ou resultados planejados pela empresa. Bom, vamos destacar aqui que o Hidalberto Chiavenato diz que, é uma apreciação sistemática das ações desenvolvidas por cada pessoa no cargo e do seu potencial de desenvolvimento futuro. Então, a gente usa a avaliação de desempenho para medir o que a pessoa faz hoje, mas também o que ela poderá vir a fazer no futuro. É um processo de estímulo das qualidades do trabalhador, acrescentando que é dinâmico, ou seja, está em constante movimento, pois os empregados são sempre avaliados, seja formal ou informalmente, com certa continuidade nas organizações. Entenda que a avaliação de desempenho não acontece só naquele dia que a gente faz ali a atribuição das notas ou preenche um formulário, conforme eu vou mostrar aqui. Não. As pessoas estão sendo avaliadas o tempo inteiro e existe um dia que a gente formaliza essa avaliação de desempenho, tá bom? E é uma técnica de direção, e aqui direção, sim, é no sentido de função administrativa, planejar, organizar, dirigir e controlar, imprescindível na atividade administrativa. Muito bem. A pergunta seguinte, a ideia seguinte é: quais são os objetivos da avaliação de desempenho? Muito bem, Chiavenato diz que são três principais lados deste prisma, né? Permitir condições de medição do potencial humano, no sentido de determinar sua plena aplicação, permitir o tratamento dos recursos humanos, olha só o que eu deixei grifado, vantagem competitiva, produtividade pode ser desenvolvida, então a gente pode avaliar o desempenho, detectar onde as pessoas não estão indo bem, capacitá-las, treiná-las, desenvolvê-las para que elas explorem cada vez mais as suas qualidades e desenvolvam o seu potencial. Criar oportunidades de crescimento, né, para que as pessoas saibam que nós não queremos. Aliás, na primeira aula dessa matéria, eu apresentei para você quais são os três macro-objetivos da gestão de pessoas, quais sejam trazer, manter e desenvolver pessoas. Então, o desenvolver está literalmente ligado à avaliação do desempenho, tá bom? Muito bem. Por que avaliar o desempenho? Bom, a pessoa que realiza uma atividade precisa saber sobre o seu desempenho, para que possa melhorar naquilo que for preciso, naturalmente. A empresa também precisa saber a respeito do desempenho obtido nas atividades realizadas pela pessoa, para conhecer suas potencialidades. Então, de um lado, a pessoa precisa saber no que ela está indo mal, no que ela está indo bem, no que ela tem que melhorar, no que ela pode corrigir. A empresa também consegue medir o potencial de desenvolvimento dos trabalhadores e assim é um jogo ganha-ganha. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Ainda nesse sentido de responder a pergunta por que avaliar o desempenho, Chiavenato nos ensina que serve para fundamentar aumentos salariais, promoções, bonificações, transferências e, às vezes, desligamentos. Exatamente. Serve para informar ao funcionário em que aspectos do chá da competência, né, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes ele precisa melhorar. E permite que o subordinado saiba aquilo que o seu chefe e a empresa esperam dele. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a pessoa é punida e ela nem sabe por quê. É preciso dizer, olha, o que eu espero de você é que você faça isso. Olha, o que eu espero de você é que você faça desse jeito. O que eu espero de você é que você atinja tal resultado, tal meta.
tal objetivo. Aí a pessoa vai se esforçar para conseguir ou não, ou vai dizer simplesmente que não dá. Veremos aqui o último método, vou falar de 5 métodos, o último, a gente vai tratar sobre isso, da avaliação participativa por objetivos. Tá joia? Bom, continuando, próxima pergunta é: e por que avaliar o desempenho? Veja que a gente respondeu já o que é avaliar o desempenho, quais os objetivos, beleza? Por que avaliar o desempenho? E agora vamos. Bom, deixa eu voltar aqui uma coisa que eu acho que eu repeti aqui, né? Ainda estamos no porquê avaliar o desempenho, perdão, que a próxima pergunta ainda vai chegar. Dentro ainda dessa questão, dessa temática de por que avaliar o desempenho, é importante observar que a avaliação de desempenho não deve ser utilizada como meio para punições. Vamos grifar isso, pessoal? Vamos grifar? Ó, não deve ser, cadê? Não deve ser utilizada como meio para punições. Também não deve ser feita de maneira tendenciosa ou injusta, como muitas vezes acontece. Também não deve ser feita por pura formalidade, sem agregar valor tanto para a empresa quanto para a organização. Assim, resumindo, por agora, podemos dizer que a avaliação de desempenho é a comparação entre o que uma pessoa faz com o que ela deveria fazer. Beleza? Muito bem. Então, avancemos. Agora sim, a próxima pergunta é: quem deve avaliar o desempenho? Olha, pessoal, se lhes perguntarem isso numa questão de prova de concurso, a resposta mais direta, mais simples e mais imediata é essa daqui. Cadê a canetinha, meu Deus? O ponteirinho é tão pequenininho, gente. Muito modernamente, algumas empresas estão desenvolvendo sistemas de autoavaliação. Então, o quem aqui é a própria pessoa. Mas, na maior parte das empresas, vamos grifar, a responsabilidade pela avaliação de desempenho é do superior. Então, vou circundar aqui, superior imediato. Então, a melhor pessoa para avaliar o desempenho de alguém é o seu chefe. É o seu chefe, é o superior imediato. Apoiado, claro, auxiliado pelo órgão, ou perdão, pelo órgão de recursos humanos. Mas a avaliação de desempenho também pode ser feita pela pessoa, pela equipe da qual a pessoa participa, por todos os elementos com os quais a pessoa mantém alguma interação, chamado avaliação de 360 graus, pelos subordinados, avaliação para cima, pela comissão de avaliação de desempenho, caso exista, e pelo órgão de ARH, que é o menos indicado, tá? Que é quem está mais distante, muitas vezes, aí do dia a dia da pessoa. Então, temos vários, quem deve avaliar, temos várias respostas, mas o mais ideal é que seja o chefe imediato, senão ele, temos vários outros atores, vários outros stakeholders desse contexto. Muito bem? Bom, e agora a última pergunta dessa aula, que vai demandar quase tudo o que a gente tem para falar aí para o final. Como avaliar o desempenho? Como avaliar o desempenho? Resposta: através de métodos de avaliação de desempenho. Então, eu vou apresentar para você aqui, nas provas para concurso, quais são os métodos mais citados e cobrados. Vamos lá. A própria organização pode desenvolver seus métodos para avaliar o desempenho humano que atendam às suas necessidades. Os métodos mais utilizados para avaliar o desempenho são, atenção, dica para quem vai fazer prova de concurso, esses aqui que eu estou marcando aqui, esses aqui, opa, até aqui, esses aqui, tá certo? Vou fechar logo aqui, ó. Esses aqui, são chamados nas provas de métodos clássicos ou tradicionais de avaliação de desempenho. Anote aí. E esse daqui é chamado de método inovativo, a PPO, tá? Então, escalas gráficas, escolha forçada, pesquisa de campo, incidentes críticos são métodos tradicionais ou clássicos de avaliação de desempenho. Avaliação participa por objetivos é um método inovativo. Vamos então falar um pouco de cada um deles. Escalas gráficas a escala gráfica, né? Baseia-se numa tabela onde são colocados fatores a serem avaliados, como produção, qualidade, enfim, e uma escala de avaliação, como, por exemplo, ótimo, bom, regular, etc., uma escala de 5 graus,
para cada fator. Veja aqui um exemplo real de uma ficha de um formulário de avaliação de desempenho por escala gráfica. Então, eu tenho aqui a escala de 1 a 4 e mais o N, que não se aplica, na verdade são 5 tradicionalmente, tá? E os fatores de avaliação. Então, aqui, avaliando o trabalho em equipe, avaliando visão sistêmica. Então, por exemplo, fulano interage com os colegas, contribuindo para um clima favorável. Aí, então, aqui a gente abre aqui esse controlezinho, quando abre tem lá 1, 2, 3, 4 N. Então, se fulano prontifica-se a ajudar os colegas da equipe, se sempre, você vai responder 4. Se raramente, se frequentemente, 3. Se raramente, 2. Se nunca, 1. Ou se não é o caso, tipo, ele não trabalha em equipe, ele trabalha sozinho, responderíamos aqui não se aplica. Então, o chefe vai pegar para cada pessoa, fazer essas avaliações. Isso aqui é parte, tá, pessoal, de um formulário, ele é maior. Eu peguei aqui o print da tela de um computador, só com esses 2 grupos aqui, mas se eu não me engano, eram 6 ou 7 grupos de fatores de avaliação. Então, o chefe vai abrindo aqui os controles, vai dando as notas. A nota do chefe tem peso 2. Se nesse lugar fizer autoavaliação, a própria pessoa responde as mesmas coisas, a nota dela tem peso 1, e o computador faz uma média ponderada e dá um score, uma pontuação final, que pode ser usado para várias coisas dentro da organização ali, para promoções, para bonificações e assim por diante, tá? Então, isso são as escalas gráficas. Eu vou pedir, vou deixar aqui, enquanto eu falo, vou deixar aqui esse slide para você fotografar, tirar print, ou se você tiver com material impresso, para você mesmo ler aí as vantagens e desvantagens, senão a aula fica muito longa. Mas o que eu quero te dizer é que depois que eu mostrar aqui todas as telas, faça um placar para cada método, a quantidade de vantagens versus a quantidade de desvantagens. Logo de cara aqui na escala gráfica, que é o método mais utilizado, ele tem muito mais desvantagens do que vantagens. Mas tem uma desvantagem que é campeã de audiência nas provas para concurso, que é essa que eu estou circundando aqui. Produz efeito de generalização chamado efeito halo. Ou seja, se o avaliado recebe bom em um fator, provavelmente o avaliador dará a ele nota boa em todos os outros fatores. Tá? Isso é chamado efeito de generalização. A pessoa é vista como inteligente e organizada, e só por causa disso, infere-se que ela também é responsável, que ela também é boa, bom colega, que ela também é isso, que ela também, só por causa de 2 coisas boas. Tá? Então, o efeito halo, em algumas provas, aparece a cobrança do efeito contrário, que é efeito Horn. Horn é chifre, né? Halo, para fazer alusão às auréolas que tem sobre a cabeça dos santos e anjos, e chifre sobre a cabeça das bestas, de acordo com as respectivas crenças, né? Então, a escala gráfica é o método de avaliação de... Eita, professor! A escala gráfica é o método de avaliação de desempenho que mais embute efeito halo, tá certo? Bom, o segundo método de avaliação de desempenho é a escolha forçada, que tenta reduzir o efeito halo tão presente na escala gráfica. Utiliza blocos de fatores de avaliação, onde o avaliador é forçado a escolher 1 ou 2 aspectos de cada bloco. Na verdade, 2 aspectos de cada bloco, pelo menos, tá? Então, vamos ver aqui. Aqui é um escaneamento de um dos livros do Chiavenato, de gestão de pessoas. Ele estava aqui perto de mim, um dia desse que eu estava dando aula ao vivo, acho que está lá na minha biblioteca. Aqui, por exemplo, é o seguinte, ó, esse formulário é diferente da escala gráfica, não tem escala. Para cada grupo de fatores, vou pegar aqui o apontador. Para cada grupo, aqui tem um grupo de fatores, aqui tem outro, tem outro, tem outro, tem outro, tem outro. Então, 2, 4, 6 grupos de fatores. Para cada grupo de fatores desse aqui, o avaliador tem que marcar pelo menos 2 vezes cada bloco. Então, veja o que diz o texto. Abaixo você encontrará blocos de frases. Anote um X na coluna ao lado, com o sinal de mais, para indicar a frase que melhor define o desempenho do funcionário. E com o sinal de menos, para a frase que menos define o desempenho do funcionário. Não deixe nenhum bloco sem preencher 2 vezes. Então, você tem que dizer para cada bloco o que mais define o desempenho da pessoa e o que menos define. E você vai reparar que aqui você tem sempre coisas boas e coisas ruins em cada bloco. Por exemplo, produção elevada é bom, comportamento dinâmico é bom, dificuldade com número é ruim, sociável é bom. Aqui do lado, dificuldade de lidar com pessoas é ruim, bastante iniciativa é bom, gosta de reclamar ruim, tem medo de pedir ajuda ruim. Então, há um equilíbrio, sabe, entre coisas boas e ruins, como você é obrigado a dizer o que mais define e o que menos define, isso diminui o percentual, a ocorrência de efeito halo
e aí esse é o método da escolha forçada. Queria que você também, enquanto eu falo aqui, desse uma olhada nas vantagens e desvantagens. Também, o efeito halo tem mais desvantagens do que vantagens, mas uma vantagem dele em relação ao método anterior é que ele evita ou diminui o efeito de generalização ou efeito halo. Então, se você não quiser ter o efeito de generalização muito presente na avaliação, adote a escolha forçada ou a empresa deveria adotar a escolha forçada. Tudo bem? E eu esqueci de cronometrar a aula, então eu espero que não fique muito longa, eu tenho que ir até o final. Não gosto de fazer aulas que ultrapassem 30 minutos, mas acho que não vai ultrapassar. O que é agora? Eu fui falar, me perdi aqui. Escolha forçada já foi. Aqui é pesquisa de campo, acho que eu fiz o contrário. Então, pesquisa de campo, tá? É o terceiro método. Utiliza a técnica de entrevista onde um especialista em avaliação do setor de recursos humanos entrevista o gerente de linha, quer dizer, o chefe da pessoa, para juntos avaliarem o funcionário. Então, o cara do RH entrevista o chefe da pessoa a respeito do desempenho da pessoa. A pessoa não está presente, tá? Obviamente. Então, aqui é o formulário da pesquisa de campo. Então, preencha ali o nome da pessoa, o cargo, o departamento, e aí essas perguntas que vocês estão vendo aqui vão sendo feitas pelo avaliador ao chefe da pessoa que está sendo avaliada. E aí as respostas vão sendo anotadas e eles discutem ali juntos a respeito da avaliação. Repare que há um bloco inicial, há uma análise complementar e depois sai da avaliação com um planejamento sobre os próximos passos que se deve fazer com aquela pessoa. Por exemplo, que plano de ação futura você recomenda ao funcionário? Indique em ordem prioritária 2 substitutos para o funcionário. Houve mudanças de substitutos em relação à avaliação anterior? Que outros aspectos de desempenho são notáveis? E aí vai fazendo aqui a conversa. Esse método não é muito usado em empresas que têm muitos funcionários, porque imagina o cara do RH entrevistar o chefe de todo mundo sobre cada aspecto do desempenho. É muito trabalhoso. Aí é uma coisa mais direcionada para situações mais específicas, tá bom? Então, então, pesquisa de campo. Vamos ao placar. Opa, você repare que já mudou um pouco. Agora nós temos muito mais vantagens do que desvantagens. Então, na relação custo-benefício, se fôssemos escolher pela comparação entre vantagens e desvantagens, a pesquisa de campo está ganhando até agora, só que ela é muito trabalhosa de fazer. Aliás, nada que é bom sai de graça, né, gente? Então, é tantas vantagens e poucas desvantagens, mas tem um custo, né? Porque é bem trabalhoso de fazer. Muito bem. O quarto método de avaliação de desempenho é o método dos incidentes críticos. Guarde os nomes, tá? Pesquisa de campo, escolha forçada, escala gráfica e agora incidentes críticos. Procura avaliar opa, acho que eu escrevi ali trocado. Nossa, gente, eu uso esses slides há tanto tempo e de vez em quando eu encontro umas coisas assim estranhas, uns errinhos aqui e ali, mas, velho, eu estou gravando, não vou parar para editar não, tá? Procura avaliar apenas, então não tem um OS a mais aqui, tá? Esse OS aqui está fora. Procura avaliar apenas os aspectos de desempenho que são mais críticos para a realização das atividades do trabalhador. Então, se você não quer muita conversa, não quer muita coisa, muita complexidade, faz uma avaliação com o método de incidentes críticos e avalia só o que é substancial, só o que é essencial. Tanto o que a pessoa tem que apresentar essencialmente de positivo e o que ela não tem que apresentar essencialmente de negativo. Veja aqui um exemplo do livro do Chiavenato, de um formulário de avaliação de desempenho por incidentes críticos. Aspectos excepcionalmente positivos. Então, quanto mais disso daqui a pessoa tiver, tipo um checklist, sabe? Você vai checando aqui. Sabe lidar com pessoas? Ok. Facilidade de trabalhar em equipe? Ok. Apresenta ideias inovadoras? Não. Tem característica de liderança? Tem. Facilidade de argumentação? Tem. Espírito liderador? Tem. Só não tem aqui facilidade de trabalhar em equipe. Pronto. Apresenta ideias inovadoras. Pronto. Então, tem bastante coisas críticas positivas. E aqui tem que ser não. Tá? Quanto menos marcar aqui, melhor. Apresenta muitos erros, falta de visão ampla, demora para tomar decisões, não apresenta nada disso e apresenta muito do de cá. Então, essa pessoa está sendo bem avaliada, é uma forma rápida, mais direta, não tem muitas, né? Não te dá muita clareza a respeito do que a pessoa faz, mas na falta de um método mais elaborado, um método mais complexo, mais abrangente, o incidente crítico ele é utilizado. Então, veja aí também bastante vantagens em relação às desvantagens. Quero que você leia essas vantagens e desvantagens e tente
apreender aí o quanto você puder sobre isso e depois faça um placar de quantidade de vantagens versus quantidade de desvantagens em relação a esses 4 primeiros métodos e veja ali qual que apresenta melhor melhor relação custo-benefício, tá? O último método desta aula é aquele chamado de inovativo, que é a avaliação participativa por objetivos. A avaliação é construída conjuntamente entre chefe e subordinado, através do estabelecimento de objetivos, do comprometimento mútuo e do feedback intenso. Aqui, pessoal, nós não temos um formulário, temos um processo, tá? Processo fluido, contínuo, que a Venata apresenta no livro dele esta imagem, onde ele demonstra como é que acontece o método de avaliação APPO. Eu vou explicar para você aqui. Os gerentes subordinados se reúnem para, então, formularem juntos os objetivos da avaliação de desempenho. O que a gente quer alcançar, o que a gente quer medir, o que a gente quer melhorar, o que a gente quer retirar do seu desempenho. Dessa reunião, nós temos 2 planos de ação. O gerente vai proporcionar o apoio, a direção, a orientação e os recursos necessários para que o trabalhador atinja os objetivos que foram combinados entre os dois. E, do outro lado, o subordinado vai realizar as ações para atingir os objetivos que foram combinados entre os dois. E aí, a avaliação conjunta, então, o tempo todo eles estão em contato, estão conversando, estão se cobrando, estão prestando contas um ao outro do que está acontecendo, mantendo retroação. Então, essa retroação aqui, ó, volta a reunir, ó, volta a reunir. Então, eu estou periodicamente perguntando ali ao trabalhador, e aí, como é que tá? Tá conseguindo? E aí, o computador que você pediu atende? E aí, olha, você acha que vai conseguir? O trabalhador, se tiver alguma dificuldade, chefe, olha, estou pegado aqui, preciso de ajuda, não sei o quê, e aí vai. Então, esse é um processo contínuo até que os objetivos sejam atingidos. Beleza? Super aula, avaliação de desempenho humano. Falei aí do o que é avaliar o desempenho, quais os objetivos, por que avaliar o desempenho, quem deve avaliar o desempenho e como avaliar o desempenho através de 4 métodos tradicionais e um método inovativo. Que tal? Que tal? Fantástico, né? Segredo para passar em concursos públicos, executar a fórmula dos 3 R's, a fórmula das 3 letras R's. Qual é, professor? Resumir, revisar e resolver questões. É o que eu espero que você vai fazer agora para fixar os assuntos, tá bom? Aqui no meu canal, nessa playlist de gestão pública para concursos, tem aulas de resolução de questões, eu explicando as questões, por que é certo, por que é errado, e até fazendo revisão da teoria. Beleza? Bons estudos, um abraço aqui do professor Robson Dias e nos vemos aí numa próxima aula. Tchau, tchau.